Nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo tão inesperado. Sempre acreditei que meu casamento com Henrique era sólido, apesar de algumas turbulências. Nós nos conhecemos jovens, construímos uma vida simples, mas feliz. Porém, nos últimos meses, percebi que ele andava distante, sempre saindo para resolver problemas do trabalho, e voltando cada vez mais tarde para casa. No início, tentei acreditar nas desculpas. Afinal, quem não passa por períodos difíceis? Contudo, as coisas começaram a ficar estranhas. Henrique estava sempre com o celular escondido, evitando me olhar nos olhos, e mais de uma vez, cheguei a sentir um perfume desconhecido em suas roupas. Tentei conversar, mas ele sempre desviava, mudando de assunto com um sorriso frio e frases vazias. A gota d'água veio em uma manhã de domingo. Acordei e percebi que ele não estava em casa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Passei horas tentando contatá-lo, mas o telefone só caía na caixa postal. Fiquei preocupada, pensando que algo grave pudesse ter acontecido. Mas à medida que os dias passaram, minha preocupação se transformou em raiva. Como ele poderia desaparecer assim, sem explicação, me deixando sozinha? Henrique ficou fora por um mês. 30 dias em que eu revirei minha mente em busca de respostas. Será que ele estava me traindo? Será que tinha decidido nos abandonar de vez? Não havia como saber. Durante esse tempo, chorei muito, mas também comecei a pensar em mim mesma. Fiz algo que não fazia há anos. Cuidei de mim. Arrumei a casa do jeito que gostava, fiz mudanças no meu visual e, acima de tudo, decidi que não iria mais permitir que alguém me tratasse como uma segunda opção. Quando Henrique finalmente reapareceu, foi como se um furacão tivesse entrado pela porta da sala. Ele chegou sem aviso, como se nada tivesse acontecido, trazendo uma expressão séria e algo mais. Mas isso, deixo para contar na próxima parte. Era um fim de tarde quando Henrique reapareceu. Eu estava na cozinha, terminando de preparar o jantar, quando ouvi a porta bater com força. Meu coração acelerou. Por um instante, achei que fosse algum vizinho, mas quando me virei, lá estava ele. Vestia as mesmas roupas de antes de desaparecer, com um ar cansado e abatido. Mas havia algo diferente nele, não estava sozinho. Atrás de Henrique, 2 crianças o seguiam. Um menino, que parecia ter cerca de 8 anos, e uma menina um pouco mais nova, talvez 6. Ambos tinham olhares tímidos, como se estivessem pisando em território desconhecido. Eles seguravam pequenas mochilas nas costas, visivelmente desgastadas. Meu instinto foi querer perguntar quem eram, mas me contive. Você demorou, foi tudo que consegui dizer, minha voz mais fria do que eu pretendia. Henrique passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. As crianças continuavam paradas na porta, como se esperassem permissão para entrar. Podemos conversar? Ele perguntou, sem me encarar. Eu assenti, mesmo sentindo uma mistura de raiva e confusão. Ele virou-se para as crianças e fez um gesto com a cabeça. Elas entraram, olhando ao redor como se estivessem em um museu. A menina agarrou a mão do irmão, e os dois se sentaram no sofá, em silêncio. Quem são essas crianças, Henrique? Perguntei, sem rodeios. Ele suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e então soltou a bomba. São meus filhos. Por um momento, achei que tivesse ouvido errado. Fiquei estática, processando aquelas palavras. Meus olhos se alternavam entre ele e as crianças, tentando encontrar algum traço familiar, alguma pista de que aquilo fosse verdade. Mas antes que eu pudesse reagir, ele continuou. Eles não têm para onde ir. A mãe deles morreu. E agora é minha responsabilidade cuidar deles. Minha mente fervilhava. Eu queria respostas, explicações. Porque ele nunca havia me contado sobre essas crianças. Como ele teve coragem de desaparecer por um mês e voltar como se nada tivesse acontecido? E você achou que era uma boa ideia aparecer assim, do nada, sem sequer me avisar? Perguntei, tentando controlar o tom de voz. Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou, cansado e, talvez, envergonhado. Não tinha outra escolha. Eles são minha família, e agora são sua também. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Agora são sua também. Como se eu tivesse sido consultada, como se aquilo fosse uma decisão conjunta.
Henrique sempre foi autoritário, mas dessa vez parecia ter ultrapassado todos os limites. Eu sabia que precisava pensar com calma antes de tomar qualquer decisão, mas uma coisa era certa: a minha paciência estava no limite. Enquanto as crianças me observavam com olhos inocentes, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas uma coisa era certa: eu não seria colocada contra a parede sem lutar. Passei aquela noite em silêncio. Fiz o jantar, arrumei um espaço improvisado para as crianças dormirem no quarto de hóspedes e me deitei, mas o sono não veio. Henrique, como se nada tivesse acontecido, simplesmente se jogou na cama, apagando em questão de minutos. Eu olhava para o teto, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, incredulidade e até pena das crianças, que estavam tão claramente confusas quanto eu. No dia seguinte, resolvi ter uma conversa séria com Henrique. Esperei as crianças saírem para brincar no quintal e sentei com ele na sala. Henrique, nós precisamos conversar, comecei, firme. Ele colocou o café na mesa e me olhou de forma cansada, como se eu fosse a culpada pela tensão que pairava entre nós. O que foi agora? Ele respondeu, com um tom irritado. Fiquei sem acreditar na audácia dele, mas mantive a calma. O que foi agora? Você sumiu por um mês. Voltou com 2 crianças que eu nunca vi na vida e espera que tudo volte ao normal como se nada tivesse acontecido? Não é assim que as coisas funcionam. Ele bufou, como se estivesse cansado da conversa antes mesmo de ela começar. Eu já te expliquei. Eles são meus filhos. A mãe deles morreu. Você quer que eu faça o quê? Deixe eles na rua? Não é isso que estou dizendo, e você sabe. Mas trazer essas crianças para cá sem me consultar? Sem sequer ter uma conversa antes? Isso não é justo comigo, Henrique. Foi nesse momento que ele mostrou seu lado mais frio. Levantou-se e, com o rosto sério, respondeu: Você vai ter que aceitar. Eles estão aqui, e é seu dever cuidar deles. Se não quiser, você sabe onde está a porta. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele não estava apenas me impondo a responsabilidade de cuidar de crianças que nem eram minhas, mas também me colocava contra a parede. Era um ultimato. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Depois de tudo que eu havia passado com ele, aquilo era o cúmulo. Olhei para Henrique e, com um sorriso no rosto, disse calmamente: Tudo bem, Henrique. Se é assim que você quer, eu aceito. Ele pareceu surpreso com minha resposta. Talvez esperasse que eu fizesse um escândalo, mas eu já tinha tomado minha decisão. Ele não fazia ideia do que estava por vir, mas eu estava pronta para agir. Enquanto ele voltava para o quarto, aliviado com minha aparente submissão, eu comecei a planejar. Ele achava que tinha o controle, mas mal sabia que, desta vez, o jogo estava prestes a virar. Depois daquela conversa, comecei a observar cada detalhe. Henrique parecia aliviado por eu ter aceitado a situação sem questionar mais, mas eu estava longe de estar conformada. Enquanto ele seguia com sua rotina, como se nada tivesse acontecido, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Durante os dias que se seguiram, cuidei das crianças como se fossem minhas. Elas eram inocentes naquela confusão toda, e a verdade é que, apesar de tudo, comecei a criar um carinho por elas. O menino, Gabriel, era esperto e curioso. A menina, Alice, era tímida, mas doce. Era impossível não gostar deles, mas o fato de Henrique ter jogado toda a responsabilidade sobre mim sem sequer me consultar ainda me queimava por dentro. Foi em uma noite, enquanto colocava as crianças para dormir, que Gabriel deixou escapar algo que me fez abrir os olhos. Tia, a gente vai voltar para a casa da mamãe? Ele perguntou, com um olhar cheio de esperança. Fiquei em choque por um instante, mas mantive a calma. Como assim, Gabriel? Sua mãe não. Antes que eu pudesse terminar, Alice completou a frase do irmão. Mamãe não morreu. O papai disse que a gente ia morar com você porque ela brigou com ele. Minha cabeça girou. Então, era isso? Henrique tinha mentido descaradamente para mim. Ele não só trouxe aquelas crianças para minha casa sem me consultar, como também inventou uma história para justificar sua irresponsabilidade. Senti minha raiva crescer a cada segundo, mas agradeci às crianças, tranquilizando-as para que não se preocupassem. Quando Henrique chegou do trabalho naquela noite, decidi confrontá-lo.
Ele entrou na sala, jogou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha, como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Henrique, preciso falar com você, chamei, tentando manter a calma. Agora não, estou cansado, respondeu, sem nem olhar para mim. Fui atrás dele, firme. Vai ter que ser agora. Ele parou e me encarou, claramente irritado. O que foi dessa vez? Olhei diretamente nos olhos dele, sentindo a coragem crescer dentro de mim. Gabriel e Alice me contaram tudo. Eles disseram que a mãe deles está viva e que você trouxe os dois para cá porque brigou com ela. É verdade. O rosto de Henrique empalideceu. Ele tentou se recompor, mas sua reação já havia entregado tudo. Eles não sabem o que estão falando. Começou, mas eu interrompi. Não minta para mim, Henrique. Já sei a verdade. Agora quero ouvir de você. Ele suspirou, nervoso, e finalmente admitiu. Tá bom, é isso mesmo. Eu briguei com a mãe deles e trouxe eles para cá. Ela não queria mais saber de mim, e eu não ia cuidar das crianças sozinho. Então achei que você... Achou que eu ia simplesmente aceitar tudo isso calada? Interrompi novamente, minha voz subindo. Que tipo de homem faz isso? Henrique tentou argumentar, mas eu já não estava disposta a ouvir. Naquele momento, minha decisão foi definitiva. Ele achava que eu estava presa naquela situação, mas mal sabia ele que eu já tinha dado o próximo passo. Depois daquela discussão, Henrique começou a evitar a casa. Saía cedo, voltava tarde, e o clima ficava mais pesado a cada dia. Eu, por outro lado, não deixei transparecer nada. Continuei cuidando de Gabriel e Alice como se fossem meus, enquanto preparava o terreno para o que estava por vir. Minha primeira atitude foi procurar informações sobre a mãe das crianças. Liguei para alguns contatos, e em poucos dias, consegui descobrir onde ela morava. O endereço não era longe dali, então aproveitei um sábado de manhã para ir até lá, sem Henrique saber. Quando cheguei, respirei fundo antes de bater na porta. Uma mulher jovem, com feições cansadas, abriu. Era Clara, a mãe de Gabriel e Alice. Por um instante, ficamos nos encarando, e eu percebi o quanto ela parecia confusa com a minha presença. Desculpe aparecer assim, comecei, tentando soar tranquila. Meu nome é Amanda. Sou esposa do Henrique. Os olhos dela se arregalaram, e percebi que o nome dele despertava uma mistura de emoções nela. Raiva, tristeza e exaustão. O que você quer? Perguntou, cruzando os braços. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido, como Henrique tinha sumido por um mês, aparecido com as crianças e mentido sobre ela estar morta. Clara ouvia tudo em silêncio, mas era evidente que estava tão indignada quanto eu. Ele realmente fez isso? Perguntou, incrédula. Levou as crianças sem me avisar e ainda mentiu? Assenti. Sim. Mas não se preocupe, eles estão bem. Só achei que você tinha o direito de saber o que está acontecendo. Clara respirou fundo, como se estivesse tentando processar tudo. Depois de um momento, disse: Eu quero ver meus filhos. É claro que você pode, respondi, sentindo um alívio por ela não estar disposta a abandonar as crianças. Podemos combinar algo, mas Henrique não pode saber de nada por enquanto. Passamos o resto da manhã conversando e planejando. Clara me contou sobre o comportamento abusivo de Henrique, as manipulações, e como ele fazia de tudo para controlar as pessoas ao seu redor. Era como ouvir a minha própria história sendo contada por outra pessoa. Quando voltei para casa, Henrique ainda não estava. Isso me deu tempo de colocar as crianças para brincar e organizar os próximos passos. Agora que Clara estava por perto, eu sabia que era só uma questão de tempo para que tudo se resolvesse. E Henrique? Ele ainda acreditava que estava no controle. Mal sabia ele que, em breve, enfrentaria a maior reviravolta de sua vida. Naquela noite, Henrique chegou mais tarde do que o habitual. Ele parecia tenso, mas não deu explicações. Eu o observei entrar e sair do quarto sem nem ao menos olhar para as crianças. Gabriel e Alice já estavam dormindo, e o silêncio da casa parecia amplificar a distância entre nós dois. Enquanto ele tomava banho, recebi uma mensagem de Clara. Podemos nos encontrar amanhã? Quero levar as crianças para um passeio e explicar tudo a elas. Respondi rapidamente. Claro. Vou inventar uma desculpa para Henrique. No dia seguinte,
Acordei mais cedo do que de costume. Fiz o café da manhã e avisei Henrique que levaria as crianças ao parque para distraí-las. Ele não demonstrou interesse, apenas balançou a cabeça, focado no celular. Assim que saímos, Clara já estava esperando no local combinado. Quando Gabriel e Alice a viram, correram em sua direção, gritando: "Mamãe!" Aquela cena me emocionou profundamente. Clara os abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os dois falavam ao mesmo tempo, tentando contar tudo o que tinham vivido nos últimos dias. Demos espaço para que eles tivessem seu momento. Quando as crianças finalmente se acalmaram, Clara me chamou para conversar. "Amanda, eu não vou deixar Henrique continuar com isso. Ele sempre foi manipulador, mas dessa vez passou dos limites. Quero meus filhos de volta." Concordei com ela, mas sabíamos que precisaríamos ser estratégicas. Henrique era impulsivo e orgulhoso, e enfrentá-lo diretamente poderia piorar tudo. "Vamos fazer isso do jeito certo", eu disse. "Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma que ele não tenha como reagir." Passei o resto do dia com Clara e as crianças, planejando os detalhes. As crianças finalmente começaram a entender que a mãe delas não havia as abandonado, e ver o alívio em seus rostos me deu ainda mais força para seguir em frente. Quando voltamos para casa, Henrique estava no sofá, assistindo à TV. Ele sequer perguntou onde havíamos ido ou como tinha sido o dia. Isso só reforçou minha convicção de que eu estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, enquanto ele dormia, finalizei os preparativos para o dia seguinte. Clara já tinha contatado um advogado e estava pronta para lutar pelos filhos. Quanto a mim, eu tinha minhas próprias contas para acertar com Henrique. Ele ainda não sabia, mas seu castelo de mentiras estava prestes a desmoronar. Na manhã seguinte, Henrique saiu cedo para trabalhar, como sempre. Mal sabia ele que, naquele dia, tudo mudaria. Eu e Clara já tínhamos tudo planejado. Assim que ele deixou a casa, chamei Clara e o advogado dela para entrarem. As crianças já estavam arrumadas e animadas para finalmente ir morar com a mãe novamente. Enquanto Clara assinava os últimos documentos necessários para oficializar a custódia, recebi uma ligação de Henrique. Ele parecia desconfiado. "Onde você está?" perguntou com a voz ríspida. Mantive a calma. "Estou em casa, arrumando algumas coisas." Ele resmungou algo incompreensível e desligou. Era claro que ele não suspeitava do que estava prestes a acontecer. Poucas horas depois, Clara e as crianças saíram da casa. O advogado garantiu que tudo estava conforme a lei e que Henrique não teria como contestar a situação. Me despedi de Gabriel e Alice com um abraço apertado. Apesar de todo o caos, eles tinham trazido alegria à minha vida, e eu estava feliz por saber que agora estariam em segurança com a mãe. Quando Henrique voltou para casa naquela noite, encontrou a sala vazia. As malas das crianças não estavam mais lá, e a ausência delas era palpável. Ele me encarou, furioso. "Onde estão as crianças?" perguntou, quase gritando. Olhei para ele com a tranquilidade que vinha guardando há dias. "Elas estão onde deveriam estar desde o início, com a mãe delas." Henrique ficou paralisado por um momento, processando minhas palavras. Então, como sempre, tentou se impor. "Como você teve coragem de fazer isso sem me consultar? Eu sou o pai delas." Dei um passo à frente, encarando-o diretamente. "E eu não sou babá de ninguém, Henrique. Você mentiu para mim, usou as crianças como peças no seu jogo sujo, e achou que eu ficaria calada? Acha mesmo que ainda tem algum controle aqui?" Ele tentou argumentar, mas antes que pudesse abrir a boca novamente, continuei. "Já que gosta tanto de surpresas, aqui vai mais uma. Estou pedindo divórcio." Henrique riu, mas o riso dele era amargo. "E acha que vai se virar sem mim?" Sorri, pegando o envelope que estava em cima da mesa e entregando para ele. "Abra e descubra." Dentro do envelope, estavam os documentos do divórcio e a escritura da casa, que estava no meu nome desde antes de nos casarmos. Ele leu em silêncio, a expressão de superioridade desaparecendo lentamente. "Isso não pode ser sério." Ele murmurou. "É bem sério, Henrique. E agora, quero que você saia da minha casa." Ele tentou protestar, mas eu estava firme. Liguei para um amigo que estava do lado de fora, pronto para ajudar a tirar Henrique dali, caso ele resistisse.
Não foi necessário. Derrotado, ele pegou algumas coisas e saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um peso enorme sair dos meus ombros. A liberdade nunca teve um sabor tão doce. Nos meses seguintes, refiz minha vida. Clara e eu mantivemos contato, e as crianças estavam felizes ao lado da mãe. Quanto a Henrique, ouvi dizer que ele tentou recomeçar, mas acabou sozinho, pois ninguém estava disposto a lidar com suas mentiras. Eu descobri que ser livre e viver com dignidade era o maior presente que eu poderia me dar. Após tudo o que aconteceu, minha vida mudou completamente. O caos que Henrique trouxe para minha casa foi substituído por uma paz que eu nem sabia que precisava. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar fundo e sentir o gosto da liberdade. Com o Henrique fora da minha vida, recomecei do zero. Aproveitei para redescobrir quem eu era antes daquele casamento sufocante. Comecei a investir em mim mesma, tanto emocional quanto profissionalmente. Fiz cursos que sempre tive vontade, mas que, por causa de Henrique, deixei de lado. Um deles, sobre administração financeira, foi essencial para reorganizar minha vida e criar novas oportunidades. Clara e eu nos tornamos grandes amigas. A experiência de ajudarmos uma outra nos uniu de forma inesperada. Ela estava feliz com os filhos, Gabriel e Alice, que finalmente tinham a estabilidade e o carinho que mereciam. Clara até me incentivou a abrir um pequeno negócio, algo que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Com seu apoio e a ajuda de outros amigos que fiz nesse processo, montei uma loja de produtos artesanais. Era simples, mas a sensação de realizar algo por conta própria era indescritível. A loja começou pequena, mas logo chamou a atenção da comunidade. A independência financeira que conquistei foi mais do que uma realização prática. Foi um símbolo da minha nova vida. Sem Henrique para me diminuir, eu finalmente podia brilhar, e meu sucesso era prova disso. Quanto ao amor, aprendi a não ter pressa. No início, tinha medo de confiar em alguém novamente, mas, com o tempo, percebi que meu foco deveria estar em mim mesma. E foi exatamente nesse processo de autodescoberta que conheci pessoas incríveis, algumas das quais se tornaram grandes amigos e outras, quem sabe, algo mais. Henrique, por outro lado, teve o destino que ele mesmo plantou. Soube por conhecidos que ele tentou reatar com Clara, mas, claro, ela não quis nem ouvir. Depois, tentou outros relacionamentos, mas suas mentiras o afastaram de qualquer chance de construir algo sólido. Hoje, olho para trás com gratidão. As dificuldades me ensinaram o valor da resiliência e da coragem. Minha casa é um espaço de tranquilidade, minha loja é um reflexo do meu esforço, e meu coração, finalmente, está em paz. Aprendi que recomeçar nem sempre é fácil, mas é a melhor escolha quando a liberdade está em jogo. E eu nunca me senti tão livre.